Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um semestre 2020.2, ainda na modalidade remota por conta da situação que estamos vivenciando, mas isso não vai atrapalhar o nosso ensino. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, e achei por bem que ele fosse gravado, tá? Mas isso não significa que vocês não vão ter interações comigo ainda nessa primeira aula. Eu vou explicar exatamente nesse nosso primeiro encontro a ementa, vou detalhar todo o plano de ensino, tudo aquilo que a gente vai trabalhar durante o semestre. Também é um momento de vocês conhecerem um pouco como é a minha metodologia, como eu apresento a disciplina, como nós vamos trabalhar, como serão as nossas avaliações, quais são os livros que eu indico, como nós vamos trabalhar semanalmente, os nossos encontros online, os nossos encontros, possivelmente, nós temos um desejo que voltemos o mais rápido possível a ter os encontros presenciais, mas claro que só poderemos tê-lo quando tivermos segurança de que é possível realizar sem nenhum risco, tanto para os professores e demais funcionários da faculdade, como também para os nossos alunos. Então, até que se seja retornado, até que seja decidido o nosso retorno às aulas presenciais, nós vamos continuar na modalidade remota. Acho que vocês já devem ter passado pelas aulas, pelos momentos de ambientação que nós tivemos essa semana. Mas hoje é o nosso encontro, o nosso primeiro contato com a disciplina, e eu peço que vocês assistam até o final, conta como uma aula, na verdade, todo semestre, mesmo que fosse presencial, eu também faria a apresentação do plano de ensino, também faria a apresentação da ementa e a conversa sobre as nossas avaliações e também sobre outras formas paralelas às avaliações que também irão compor a nossa nota. Então, vocês serão avaliados de várias formas, tá? Não só com a prova tradicional, mas também outras atividades que nós vamos realizando durante todo o semestre. Se eu não já falei, perdoem, posso falar de novo. Eu me chamo Frank Matos e sou professor das disciplinas de trabalho coletivo, trabalho individual, processo de trabalho, teoria geral do direito e introdução ao estudo do direito aqui na Faculdade Florence. Já tem um bom tempo, tá, de magistério e algum tempo de casa. Então, para quem já foi meu aluno de outras disciplinas, é bom vê-los novamente. Para quem não foi aluno meu de outra disciplina, sejam bem-vindos à matéria de Direito Processual do Trabalho. Bom, como eu falei, vou apresentar um pouco da disciplina para vocês, um pouco do plano de ensino e também das tecnologias que eu uso, tá? Deixa eu ficar aqui no canto, eu vou me jogar aqui para o outro canto. Deixa eu botar aqui, pronto. E vou me jogar aqui para o outro canto que fica melhor para conversar com vocês. Prontinho, cá estou. Aí está o plano de ensino e aprendizagem da disciplina de Direito Processual do Trabalho. Tá? A carga horária dela é de 72 horas. Né? E nós vamos trabalhar essa carga horária de várias maneiras, não só com aulas dialéticas, aulas remotas, presenciais, à distância, mas também com trabalhos, leituras e outras atividades que vão compor, juntamente com as nossas tradicionais aulas, compor essas 72 horas da disciplina. Vocês sabem que o ensino tem evoluído, existem várias formas, várias ferramentas na educação, e eu gosto muito de utilizar várias dessas ferramentas. Inclusive, tem um canal no YouTube, vocês vão conhecer, com certeza, e nesse canal no YouTube eu utilizo para trazer matérias relativas a direito do trabalho, tá? Só que não numa visão, digamos assim, da disciplina em si, mas uma visão geral do direito do trabalho, sempre tratando as coisas com um pouco de leveza, às vezes um pouco de humor, às vezes um pouco de seriedade, a gente vai se moldando conforme a situação. Então fiquem tranquilos com relação a isso, que ferramentas para trabalho nós vamos ter. Temos toda a tecnologia, temos a internet a nosso dispor e nós vamos utilizar isso. Fiquem tranquilos. Só que dessa forma, se você já foi aluno meu no semestre anterior, saiba que agora as ferramentas estão atualizadas, o portal está atualizado. Vocês já devem ter sentido aí uma diferença no AVA, com certeza, no primeiro acesso de vocês. Saibam que uma equipe profissional trabalha de noite para deixar o portal mais prático, mais acessível possível para vocês.
Então, já devem ter notado as diferenças, tá? E também podemos aceitar sugestões, por que não? Estamos abertos a vossas sugestões para que a gente possa sempre melhorar nosso canal de ensino, que no momento será a partir do AVA. Nós temos agora bibliotecas virtuais, vocês vão gostar muito das ferramentas que temos à disposição. Tudo para que o nosso projeto, eu tenho certeza que quando vocês entraram na faculdade de Direito, vocês tinham um projeto de vida, tinham uma ideia de quando se formar, estudar para a OAB ou estudar para concurso, ou então só realmente seguir outro tipo de carreira jurídica. E não podemos deixar de lado que a pandemia, né, toda essa situação que nós estamos vivendo, atrase os planos de vocês. Então nós vamos nos esforçar bastante para que juntos os planos e os projetos não sejam tão abalados por conta dessa pandemia que estamos vivendo, esse novo normal. Eu não gosto muito de chamar de novo normal. Para mim essa situação nunca vai ser normal, tá? Eu só peço que ela seja passageira, que a gente possa trilhar os caminhos do sucesso, do ensino, da aprendizagem. Então vamos à nossa ementa, né? Vamos apresentar a nossa ementa aqui na tela para vocês. Eu peço licença só para eu desaparecer um pouco, pronto, para que eu não atrapalhe o texto. A ementa, aqui em cima, vocês devem estar vendo, ela é um pouco resumida, né? Seria um resumo de tudo que nós vamos trabalhar. Então, vamos ter conceito de direito processual do trabalho, vamos trabalhar a solução dos conflitos trabalhistas, a organização judiciária da Justiça do Trabalho, entender aonde está a vara do trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, as turmas de dissídios coletivos, dissídios individuais, etc. Princípios gerais do processo de trabalho, sim, assim como o direito do trabalho tem princípios, o direito processual do trabalho também tem princípios. Vamos estudar atos processuais, termos e prazos. Também veremos nulidades, procedimento dos dissídios individuais, recursos e execução trabalhista. Então, teremos aí um semestre recheado de conteúdos. Mas essa foi a ementa resumida que eu quero apresentar para vocês. Prestem atenção, eu estou aqui no meu computador olhando, vocês aí me acompanhem. É justamente aqui a divisão do conteúdo, agora um pouco mais detalhada, né? A ementa, como eu falei, é o resumo de tudo que vocês verão durante o semestre. Bem resumido, por sinal, né? É só uma breve apresentação. Mas temos as unidades aqui divididas. Então vamos para a unidade 1. Olha, na unidade 1 nós vamos trabalhar a introdução ao direito processual do trabalho. É o primeiro contato com vocês com o direito processual do trabalho. Então é tranquilo que vocês tenham aí os conceitos, a evolução, como o direito processual do trabalho acabou se tornando um ramo autônomo processual, como ele foi aos poucos abandonando as suas raízes de direito emprestado, ou na verdade ele utilizou muito o direito emprestado. O direito do trabalho é um ramo do direito recente, surgiu ali com a Revolução Industrial e foi tomando força e foi tomando fôlego, mas no Brasil também é um direito recente. A CLT é de 1943, tudo bem, mas o Código Civil vem antes, o Código Comercial vem antes, as leis penais também. Então, o Código Penal, um pouquinho antes. Então, vemos que o direito do trabalho, relativamente, é um direito novo, não tanto quanto os outros, mas comparado aos arcaicos, né, é um direito um pouco mais recente. E seu direito processual também veio evoluindo ali, saindo do direito processual civil e tomando uma roupagem, como um ramo do direito autônomo. E é interessante que ainda aplicamos muito regras do direito processual civil no direito do trabalho, que nós chamamos aí pelo princípio da subsidiariedade, aplicar as regras do direito processual civil quando não forem suficientes as regras contidas na CLT. Não temos um Código de Processo do Trabalho como temos o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. As nossas regras, nossas normas processuais estão dentro do mesmo instrumento que as normas de direito material, ou seja, estão lá na CLT. E algumas no CPC de forma subsidiária. Então nós vamos ver esses conceitos, tá? E na verdade, a aula de apresentação da ementa do conteúdo também não deixa de ser uma aula, uma visão geral do que vocês vão trabalhar. Vamos ver também princípios. Claro, se o direito individual do trabalho tem princípios, o direito coletivo do trabalho também tem princípios, né?
e agora nós estamos vendo os princípios norteadores do processo do trabalho. Vamos tratar também da solução dos conflitos trabalhistas, ou seja, passando aí a parte de conceitos, a parte de princípios, a gente entra na parte de solução de conflitos trabalhistas. Aí nós vamos trabalhar sobre autodefesa, autocomposição e heterocomposição, as formas de solução de conflitos mais conhecidas aí no direito. Na verdade, quando você aprende processo civil, lá atrás, no começo, uma das primeiras disciplinas, e também quando você aprende teoria geral do processo, teoria geral do direito, nós começamos a analisar essas formas de solução de conflitos. Vocês estão vendo aqui, ó, autodefesa, autocomposição e heterocomposição, mas agora nós vamos analisar como elas funcionam no direito do trabalho, uma visão um pouco mais dentro da nossa disciplina. Vamos também ver como funcionam as tais comissões de conciliações prévias ou as famosas CCPs dentro de cada empresa. Passando pelas formas de solução de conflitos, que não precisam necessariamente ser somente as judiciais, tem as formas de solução de conflitos que são extrajudiciais. Temos ali a unidade 3, que trata justamente da organização do judiciário trabalhista, o poder judiciário. A organização, composição, funcionamento da Justiça do Trabalho, tá na unidade 3. Uma curiosidade que eu já deixo para vocês nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula. O Poder Judiciário Trabalhista, na verdade, a Justiça do Trabalho, no início, né, na época de Getúlio Vargas, logo no início do governo de Getúlio Vargas, ela era ligada ao Poder Executivo. Olha que coisa interessante. A Justiça do Trabalho, ela era um órgão do Poder Executivo. Só depois de algum tempo que ela foi desmembrada e passou a ser órgão do Poder Judiciário, passou a ser parte do Poder Judiciário. Então, a Justiça do Trabalho já foi, tá, ligada ao Poder Executivo ali, logo quando Getúlio Vargas fechou o Congresso, toda aquela história que ele teve poderes legislativos, a Constituição da época lhe conferiu poderes de legislar através de decretos-leis, e como ele sabia, tinha ciência de que o direito do trabalho na época no Brasil, ali em 1937, 39, 41, 43, tinha muita força perante a população brasileira, e ele foi conhecido muito por estar ligado às classes trabalhistas. Ele tinha um controle legislativo trabalhista e também tinha um controle do poder judiciário trabalhista. Então, ele controlava o legislativo, o judiciário e era praticamente chefe do executivo. Então, na esfera trabalhista, podemos dizer que ele executava os três poderes. Ele trabalhava no executivo, ele chefiava o executivo, ele comandava a Justiça do Trabalho porque era ligado ao Poder Executivo e também legislava através de decretos, leis que a Constituição 37 deu para ele essa capacidade, essa competência de legislar através de decreto-lei, já que o Congresso estava fechado. Nós vamos ver também como se organiza, como compõe e funciona, claro, a Justiça do Trabalho. E é muito importante, tá? E vocês vão ver que as mudanças, a criação de varas do trabalho não é algo tão antigo quanto vocês pensam, bem recente. A criação das varas do trabalho e a estrutura que a gente tem do Poder Judiciário Trabalhista atual. Unidade 4, competência da Justiça do Trabalho. Aí nós temos aqui competência, jurisdição em competência, competência em razão da matéria, competência em razão das pessoas, competência funcional e competência territorial. Assim como funciona na Justiça do Comum, também funciona aqui na Justiça do Trabalho essas competências de acordo com a pessoa. Então, vou dar um exemplo para vocês com relação à competência em razão das pessoas. Um dissídio individual, uma reclamação trabalhista, em que há empregados e empregadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, por exemplo, você tem ela sendo ali na primeira instância na vara do trabalho. Mas quando você trata de dissídios coletivos, sindicatos de categorias e sindicatos de empregadores, você não pode levar essa questão para a justiça, para a vara do trabalho. Ela, por norma, tem que ir diretamente para o Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, já para ser julgada em órgão colegiado. As varas do trabalho, elas não julgam questões de dissídio coletivo, elas podem até julgar questões de cumprimento de acordo com a convenção de um dissídio coletivo, mas elas não têm competência, por exemplo, para julgar uma greve, julgar um descumprimento de convenção e etc. Então, os dissídios coletivos, eles se iniciam, via de regra, tá?
no Tribunal Regional do Trabalho. Isso é competência em razão, né, da figura dos reclamantes. Se é o sindicato, lembrando que os sindicatos, eles são aí o representante constitucional das categorias profissionais. A própria Constituição lhe outorga poderes para representar os empregados e também as categorias dos empregadores, claro. Ele é o que nós chamamos de substituto constitucionalmente, tá? Substituto constitucional na esfera judiciária. Ok. Então temos a competência funcional e a competência territorial, que no meu ponto de vista, em se tratando de justiça do trabalho, ela é um pouco mais simples do que a competência funcional. Na unidade 5, nós vamos estudar as partes e seus devidos procuradores. As partes e seus procuradores. Aí temos a capacidade para ser parte, quem pode ser parte legítima, quem pode exercer os seus direitos, né? Porque existe a capacidade de ser detentor de direitos, mas também existe a capacidade de exercer os seus direitos. É bom sempre deixar isso bem claro. Capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo, que é justamente o próximo item. Capacidade postulatória, lembrando que na Justiça do Trabalho nós temos a figura presente do juiz postulante, que você não precisa necessariamente de um advogado para estar entrando na Justiça do Trabalho, você pode fazer sua reclamação trabalhista tranquilamente sozinho. Pode até entrar com recurso ordinário sem a necessidade de um advogado, mas quando se chega no recurso de revista, já para o TST, aí você vai precisar de um advogado. Porém, muitas pessoas, elas optam por contratar um advogado, até porque o advogado ele é o profissional habilitado, vai ter conhecimento do valor da causa, vai ter conhecimento do que realmente você tem direito. Muitos empregados brasileiros, eles não têm bem a noção do que eles têm direito, eles não têm noção total da legislação. Eles sabem, muitos deles sabem que tem direito a salário, 13º hora extra e férias com 1/3. E olhe lá, tem gente que nem isso conhece, infelizmente. Mas muitos empregados não sabem o que acontece quando o intervalo é suprimido, o que acontece com os reflexos da hora extra no repouso semanal remunerado, quando você trabalha no domingo, enfim. Então essas regras mais detalhadas, geralmente os empregados brasileiros não têm conhecimento. Então é sempre bom você contratar um profissional habilitado para acompanhar a sua demanda trabalhista. Ok? Mandato tácito, expresso, representação por advogado, substituição processual, também vamos ver. Sucessão processual, litisconsórcio na Justiça do Trabalho, não confundam litisconsórcio com direito coletivo. Assistência judiciária e gratuidade da justiça, inclusive vamos discutir bastante a questão da reforma trabalhista e esse aspecto da assistência judiciária e também da gratuidade da justiça. E claro, agora com a reforma trabalhista, a possibilidade de você ter honorários advocatícios, tá? Honorários advocatícios. Na unidade 6, nós temos atos, termos, prazos e nulidades processuais. Vamos estudar nessa unidade 6 os atos processuais, quais são as regras para que esses atos tenham validade, o que são atos processuais, como eles se classificam, como há uma comunicação entre um ato e outro, os prazos processuais, contagem dos prazos, os principais prazos trabalhistas, PJE na Justiça do Trabalho, que é o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, como ele se apresenta. Nulidades processuais, conceito, espécies de vícios dos atos processuais, princípios e nulidades no processo do trabalho. Então, vamos ver aí. Princípios novamente? Sim, porque as nulidades, a absoluta e a relativa, ela tem alguns princípios, né? Princípio do prejuízo. Então, como exemplo, então nós vamos ver os princípios das nulidades. A unidade 7, vamos falar um pouquinho sobre dissídios individuais, qual o procedimento sumário das ações ou ações de alçada. Vocês vão ver que, apesar de não ser muito utilizado, o tribunal de alçada ainda está em vigor, tá? Geralmente são para causas abaixo de 2 salários mínimos. Procedimento sumaríssimo, que é muito comum, e o procedimento ordinário, quando as causas são de valores mais elevados. A fase postulatória, ou seja, a fase de pedir. Os requisitos de uma petição inicial trabalhista, vocês vão entender quais são os requisitos de uma petição inicial trabalhista. Os pressupostos processuais, a audiência trabalhista, comparecimento das partes, a ausência do reclamante, o arquivamento, a ausência da reclamada, a revelia, a confissão,
proposta conciliatória, momento processual, efeitos, defesa do reclamado, oral ou escrita, contestação, exceção, reconvenção. Vamos lá, né? Tem mais coisa. Fase probatória, instrução processual, ônus da prova no processo de trabalho, meios de prova, peculiaridades desses meios de provas, honorários periciais, assistenciais, os assistentes técnicos também nós vamos trabalhar, razões finais e renovação da tentativa de conciliação e no final a sentença. Um ponto aqui já adiantando, esse item 7.3.2.5 até tem que ver se essas numerações estão corretas, né, que a gente se perde aí no momento em que faz esse levantamento. Mas percebam que há uma renovação da tentativa de conciliação. Isso, inclusive, é tema até para saber se vai ensejar ou não uma nulidade processual, o fato de você ter ou não a renovação da conciliação já nos efeitos da sentença. A unidade 8 é recursos no processo de trabalho. Princípios de novo? Sim, princípios de novo. Temos os princípios das nulidades, os princípios do direito processual ao trabalho e princípios do recurso, né? Os recursos, eles têm seus princípios no processo de trabalho. E aí nós vamos ter quais são os pressupostos de admissibilidade, os objetivos extrínsecos, intrínsecos, tá? Objetivos ou extrínsecos, subjetivos e intrínsecos. Nós vamos ter os efeitos do recurso, os recursos em espécie, embargo de declaração, recurso ordinário, ou seja, já no final nós vamos passar aí pelos recursos, tá, do direito do trabalho, direito processual ao trabalho. O recurso ordinário, o recurso de revista, embargos ao TST, embargo de declaração, recurso extraordinário, agravo de instrumento, agravo de decisão monocrática do relator, agravo de petição, recurso adesivo e reclamação correcional. Não se preocupem que nós vamos ver todos eles, tá? Fiquem tranquilos. Não fiquem preocupados nem nervosos com relação a isso. Vai dar tempo. 9. Ainda não acabou? Não. E aí, finalmente, execução trabalhista. O creme de la creme, o grande finale, tá, da justiça do trabalho. Quando não há o cumprimento, claro, quando não há o cumprimento espontâneo da sentença, nós vamos ter que apelar para uma execução forçada. Aí nós vamos entrar no processo de execução trabalhista. Quais são as regras gerais? Vamos diferenciar a execução provisória da execução definitiva, a liquidação da sentença, cálculos, arbitramento, artigos, perícia para cálculos complexos, citação do executado, penhoras, que são os bens penhoráveis, e também os bens impenhoráveis. E a penhora online, Bacenjude e Renavanjude. Inclusive, atualmente há um projeto de migração desse Bacenjude para outro tipo de sistema. Ok, senhores, esse vai ser o nosso conteúdo, essas 9 unidades que nós vamos trabalhar durante todo o semestre, ok? Desde a introdução até a nossa execução trabalhista. O que se espera? Quais são os objetivos que essa disciplina se propõe a passar para vocês? Compreender a simplicidade do processo do trabalho. Como assim simplicidade e informalidade? É um princípio do direito processual do trabalho, que ele seja por sua natureza informal, que ele seja por sua natureza simples, rápido e célere. Além do mais, nós estamos tratando de verbas de natureza trabalhista, que são verbas de natureza alimentar. A doutrina muito discute, mas boa parte concorda que nós estamos pleiteando salário, o salário tem a natureza alimentar. São verbas que o trabalhador deixou de receber e que fazia parte do seu sustento. Então é importante que esse processo todo ele se apresente da forma mais simples, da maneira mais informal possível. Tá? Temos outro objetivo, é conhecer as peculiaridades do processo de trabalho, entender o processo trabalhista como meio de acesso à justiça, é uma forma simples de acessar à justiça, assim como o juizado do consumidor se apresenta, pequenas causas do consumidor, entender o processo trabalhista e aplicar as noções teóricas e técnicas aos casos concretos, que eu vou trazer alguns exemplos, de preferência as questões que foram trabalhadas na ordem, na OAB, além do mais, praticamente se arrastando aí para o final do curso, é o que vocês têm em mente, é a questão da bendita da prova da ordem. Tá? Então, esses seriam os objetivos da nossa disciplina. E então nós chegamos naquela parte que
Os alunos sempre me perguntam, e a bibliografia, qual vai ser? Temos Gilberto de Quadros Cavalcante, tá? E Francisco Ferreira Jorge Neto. Tem um que eu gosto muito, inclusive eu tenho ele aqui ao meu lado, que eu utilizo nas aulas. É o Carlos Henrique Bezerra Leite e também o Renato Saraiva, que são 2 livros, tá, de processo do trabalho. Só que o Renato Saraiva ele é um pouco mais resumido, até porque a série dele é série concursos públicos, tá? Mas não deixa de ser uma boa indicação. Além desses livros, eu tenho também aqui outras bibliografias sugeridas que nós colocamos como bibliografias complementares. O Valentim Carrion, que ele tem uma CLT comentada, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, da editora Saraiva, é uma boa CLT. Mauro Schiavi, também gosto muito do livro do Mauro Schiavi, apesar dele se apresentar muitas vezes prolixo, com perdão, é um colega meu da Faculdade Florence que adora os livros de Mauro Schiavi, eu também tenho os livros de Mauro Schiavi, eu só acho uma leitura muito densa. Bom, quando você quer se especializar, ele é excelente, mas para o estudante, mas fica a critério, né? Livro é algo muito particular, você ou ame ou odeie, essa que é a verdade, é muito de afinidade. Tenho alunos que adoram a leitura do Valentim, do Mauro Schiavi, tem alunos que não se adaptam. Tem alunos que adoram a escrita do Henrique Bezerra Leite, mas tem alunos que não se adaptam. É muito pessoal essa questão de livro. Eu estou dando algumas sugestões e falando um pouco da característica de cada uma das obras. E a Amaury Mascaro Nascimento também é um bom livro. Essa CLT comentada, Comentários à CLT do Valentim Carrion, eu particularmente, usei só uma vez quando eu fui fazer prova do exame da ordem, eu fiz para direito de trabalho, só que eu fiz numa época em que você poderia levar livros para trabalhar na segunda etapa, né? Então eu levei a CLT comentada do Valentim Carrion e foi de grande utilidade. O problema foi carregar esta bendita CLT, porque é um livro bem pesado, ele é bem volumoso, ele é bem pesado, e é uma obra que infelizmente ele tem um preço um pouco salgado, então fica a critério de vocês. Mas é uma excelente CLT comentada. Na minha opinião, uma das melhores. Bom, satisfeito aí esse momento de apresentação da ementa da disciplina, está na hora da gente conversar um pouco como eu gosto de estruturar o ambiente de trabalho. Nós vamos utilizar o AVA do Florence, que vocês devem já estar familiarizados. Esse sistema sofreu uma leve mudança, mas eu vou demonstrar para vocês como eu faço a estrutura do AVA. Mas antes de abrir aqui o AVA para vocês, para a gente dar uma olhada, eu tenho que comentar como vai ser o nosso processo de avaliação. Deixa eu virar um pouco essa lâmpada aqui, para não ficar tão... mexa um pouco, pronto, não ficar tão escuro. Com relação ao processo de avaliação, como eu gosto de proceder. As nossas provas terão, o resultado será a soma de uma avaliação com questões objetivas e questões também subjetivas, ou seja, as famosas questões discursivas, juntamente com as questões de marcar, com várias alternativas. Não sei se serão realizadas de forma física ou se vão ser realizadas pelo AVA. Isso aí ainda vai ser definido pela instituição e eu tenho certeza que vocês vão ser devidamente informados. Até eu posso dar esse aviso quando chegar a hora. Por enquanto, nós não sabemos ainda como será realizada. Porém, posso adiantar que vai existir trabalhos discentes efetivos durante todo o semestre. Como funciona? Vamos ter uma aula teórica, claro, e na aula seguinte, provavelmente, vamos trabalhar um pouco em cima de um texto sobre o tema da aula, em que o aluno vai deixar de ficar simplesmente me olhando, falando aqui na tela para vocês, e vai botar a mão na massa e correr atrás de um trabalho, vai ler um texto, vai fazer uma resenha, vai assistir um julgado, vai dar sua opinião a respeito daquele tema, né? Então, esses serão os nossos trabalhos, inclui até a leitura de um texto, resenha crítica e outros apontamentos, fichamentos, etc., que nós vamos ter disponível no sistema durante todo o semestre. Com relação ainda aos trabalhos, eles vão compor 30% da nota de vocês. Então, significa dizer que a prova vai valer 7, de 0 a 7, e os trabalhos vão compor aí os outros 30% que faltam para fechar a pontuação da avaliação.
Então, não deixe de fazer as atividades só porque elas estão valendo uma porcentagem menor da nota de vocês. Elas fazem parte do processo de aprendizagem como um todo. Então, é interessante que vocês passem a valorizar um pouco mais essas atividades. Elas tornam o elas tornam o aprendizado um pouco mais rápido e satisfatório. Eu até passei por essa adaptação. Na verdade, todos os professores da faculdade estão passando por essa adaptação e estão bem receptivos às sugestões. Também vamos ter que trabalhar dessa forma, para que vocês coloquem também um pouco a mão na massa, para que vocês coloquem também o trabalho, não só ficar assistindo eu falando. E falando em assistir, está na hora da gente conversar um pouco sobre como vai ser, como serão, na verdade, nossos encontros. Eu vou ficar alternando entre aulas gravadas e aulas síncronas, que nós chamamos aulas ao vivo, tá? Ao vivo. As reuniões ao vivo serão realizadas pelo Google Meets e eu conto com a participação de vocês. Não deixe o professor sozinho lá no Google Meets falando por 4 horas, 3 horas, é muito chato, não vale a pena não. Então, participem. É o momento que vocês têm de interagir, de conversar, de estar com o professor, de trocar ideias, de construir o pensamento, construir o conceito. Então, nós vamos ter as nossas aulas gravadas. Eu não fiz a opção desse nosso primeiro encontro ser online por uma única razão. Eu tenho acompanhado durante a semana a movimentação no portal e também de colegas professores que estão se esforçando ao máximo para terem as primeiras aulas ao vivo. Mas eu percebi que, infelizmente, o número de alunos que estão participando nas primeiras semanas das aulas ao vivo é muito baixo. Até porque eles não estão informados de que a primeira aula seria ao vivo. E o horário também que eles encontrariam o professor. Então, essa primeira aula eu optei por ser gravada. Tá? A primeira aula eu optei por ser gravada. As demais, nós vamos combinar, não serão todas, serão intercaladas. Até porque não é só a questão do professor, porque o professor ele vai estar no horário de aula disponível de forma online, eu vou explicar como. Mas a questão do aluno também, tá? Eu sei que muitos estão nas suas casas, e a casa não é o ambiente da faculdade. Então você tem ali, no local que você assiste suas aulas, às vezes tem uma criança, às vezes tem um vizinho que resolve ligar uma furadeira a manhã inteira, ou então o vai e vem da casa, várias pessoas circulando, enfim, a gente sabe muito bem como é que é, tá? Tanto que quando eu faço as aulas gravadas, eu opto gravá-las à noite, que o ambiente está, vocês viram, está mais tranquilo. Não consigo, às vezes, gravar durante o dia por conta de todo o ritmo normal de uma casa. Vocês sabem muito bem disso. Então, se eu fizer todos os encontros online, para mim é mais cômodo até fazer que todos sejam online. Porque eu coloco, ligo a câmera, arranjo um lugar para ficar. Mas será que será cômodo para vocês participarem? Será que todos conseguirão estar no horário da aula, sem nenhuma distração, sem nenhuma outra atividade para fazer? Porque quando a gente está em casa, vamos ser sinceros, quando a gente está em casa sempre aparece alguma coisa para fazer durante o dia. Essa que é a verdade. E aí a aula vai ficando de escanteio. Você começa a se distanciar do computador. Está lá o computador ligado, você está na frente, o celular está assistindo, de repente vai fazer uma coisa e volta, vai fazer outra coisa e volta, de repente vai e não volta mais. Fica de longe só ouvindo. Então, vamos ter as aulas gravadas e os encontros. Os nossos encontros online serão previamente ajustados entre eu e vocês. Nós vamos montar os nossos encontros, nós vamos montar o nosso calendário. Então, nessa primeira aula gravada, nós vamos ter uma aula gravada. Fiquem atentos ao portal. Eu vou mostrar aqui como eu gosto de estruturar o AVA. Cada professor tem uma maneira de estruturar o portal, porém, todos nós seguimos uma determinação da instituição, da faculdade. A faculdade tem um modelo, o professor pode incrementar esse modelo de acordo, claro, com a sua necessidade, mas vai depender muito, tá, do perfil de cada professor. Tem professor que é mais enxuto, tem professor que gosta de botar mais coisas no portal, enfeitar mais, botar em si. Vai de cada professor, de acordo com que a gente siga as determinações da própria faculdade. Correto? Então eu vou mostrar para vocês como vai estar estruturado o AVA. E nossos encontros serão online, significa dizer que o aluno que não conseguiu participar, ele perde a matéria? Não, ele não perde a matéria. Ele perde o encontro ao vivo, perde a oportunidade de estar ao vivo com os outros colegas da turma, mas eu coloco a gravação do encontro online
dentro do AVA. Então, nós vamos fazer o nosso encontro online ao vivo no Google Meets? Sim, vamos fazer no Google Meets. Depois, eu coloco ele no AVA, coloco lá no sistema do AVA para que o aluno possa, que não conseguiu participar, ou que simplesmente queira rever a aula, né? Ele gostou da aula, quer rever alguns pontos para colocar na sua anotação, vai estar disponível o encontro online também dentro do AVA, lá no portal da Faculdade Florence. Então, prestem bastante atenção aos avisos dos nossos encontros online. Geralmente, eu mando uma mensagem lá no AVA mesmo, tem um campo para mandar mensagem para vocês. Geralmente, eu procuro a figura do líder da turma e mando mensagem para ele e ele repassa para vocês nos grupos que vocês devem ter. E aí nós vamos ter nossos encontros online para conversar e discutir a matéria. Então, já fiquem cientes disso, que nós vamos estar revezando entre aulas remotas gravadas e aulas, encontros ao vivo, tá? Sempre vamos estar intercalando entre aulas gravadas e aulas ao vivo. Eu sei que boa parte de vocês preferem que as aulas sejam gravadas, até porque constroem o horário de assistir a aula. Mas saibam que, mesmo sendo ao vivo, as aulas permanecerão gravadas para que vocês possam assistir. Lembrando mais uma vez que o tempo da aula gravada não é o mesmo tempo em sala de aula. Porque não sei se vocês perceberam, desde que eu apertei o botão aqui para gravar, eu não paro de falar e já são mais, quase praticamente, estou vendo aqui, está dando 40 minutos. Então o conteúdo tende a ser mais rápido em aulas gravadas, mas não se preocupem, vocês podem pausar, voltar, anotar, adiantar, voltar de novo o vídeo e perguntar. Falando em perguntar, nós vamos ter locais para isso. Fomos treinados para utilizar a ferramenta do fórum, tá? Que no semestre passado nós estávamos implementando. Só que agora, cada conteúdo, cada disciplina vai ter, cada conteúdo, cada encontro, cada aula terá um fórum específico para aquela aula. Além do fórum, terá também um chat para discussões. Como é que vai funcionar? No fórum você vai colocar todas as suas dúvidas da matéria. E no chat você vai utilizar para conversar comigo durante o horário da aula. Então, digamos que hoje, 21 de agosto, eu vou colocar essa aula assim que eu terminar de gravar, tá? E durante o horário, eu vou estar no chat de texto para conversar com vocês, tirar dúvida, estar como se eu estivesse online. Então, a aula vai ser gravada? Sim, a aula vai ser gravada. Essa aula aqui foi gravada e vai ser disponível para vocês. Vocês vão acessar, eu espero que vocês já acessaram, né? Senão não teriam chegado nesse ponto do vídeo, lógico, óbvio. Vocês vão acessar, assistir, e caso queiram tirar suas dúvidas diretamente comigo, e se você estiver dentro do seu horário de aula, ou seja, das 8h30 às 11h30 de sexta-feira, eu estarei online no chat. Então basta ir lá, vocês vão me ver que eu vou estar logado, mandem sua mensagem que logo que eu receber eu responderei. Tá bom? Então, durante o horário normal de aula, mesmo que as nossas aulas não sejam ao vivo, eu estarei logado no chat para tirar as dúvidas de vocês durante o horário normal de aula. Quando se encerrar, que der 11h30 da sexta-feira, eu vou desligar o chat, porém o fórum vai continuar funcionando. E eu vou responder o fórum, tá? Às vezes eu respondo o fórum à noite, do mesmo dia e tal. Eu prefiro responder o fórum no horário de aula, tá? Porque senão acaba misturando com o horário das outras aulas, o horário que eu vou estar no chat para as outras disciplinas, e fica um pouco complicado. Então, se eu assistir minha aula, eu tenho uma dúvida, ou eu falo com o professor no chat, se for dentro do horário normal da aula, ou eu coloco minha dúvida no fórum. E lá vai ter a dúvida de outros colegas e a gente vai respondendo, vai se entendendo, vai trocando ideias e pronto. Outra coisa. Cada aula de vocês vai ter um artigo, um texto. Isso eu fiz no semestre passado e deu bem certo. Só que agora vocês serão avaliados em cima desses artigos. Não é só ler ou fingir que leu, né? Eu acredito que todos aqui tenham lido os artigos que eu coloquei no semestre passado. Mas se não leram, agora vocês vão ter que ler. Os textos, artigos, as atividades, os vídeos, os podcasts, os áudios, não sei. Vou trazer vários materiais além das minhas aulas gravadas e aulas ao vivo. Vamos trazer materiais para a gente trabalhar
dentro deste AVA, dentro dessa plataforma que eu vou já mostrar para vocês. Então, toda aula é dividida em tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Quando você abre esse tópico, vai ter lá alguns ícones que você vai ser informado. Lá vai ter a aula gravada, lá vai ter o fórum, lá vai ter o artigo, lá vai ter o chat e, claro, lá vai ter os meus slides. Sim, eu trabalho com slides, quem já me conhece sabe. Eu tento colocar o máximo de informações dentro do slide, o máximo de texto. Eu vou ficar só lendo slide? Não, nunca fiz isso de ficar lendo slide aqui. Eu apresento a ideia principal, ele fica na tela, eu discuto um pouco, faço algumas marcações, tem umas ferramentas no computador que eu consigo marcar o texto do slide, apontar com laser, fazer algumas anotações de caneta, etc. Então tem esses recursos que são interessantes. Mas esses slides depois eu coloco lá no AVA, para que o aluno possa estudar, possa imprimir, possa anotar. Então, sempre me cobram, né? Tem aluno que adora reclamar, meu Deus, lá vem aquele professor com slides para a gente, mas depois fica mandando mensagem, professor, cadê os slides? Professor, bota lá para a gente estudar e tal. E os meus slides eu coloco sempre recortes de textos, de livros, de outros autores, para que você tenha um material ali com o máximo de bibliografias possíveis. O que eu queria é que todos tivessem todos os livros que eu indiquei ali na bibliografia, mas a gente sabe que não é muito possível, até pelas condições atuais. Esses livros teriam que chegar pelos correios para vocês, ou então vocês irem comprar em lojas físicas daqui, e a gente sabe que os correios estão com problemas sérios, estão em greves, inclusive é até um tema bom para a gente tratar, né? Direito coletivo, greve, os correios, mas tem funcionários lá que são seletistas, não são? Será que é nossa competência? Não é nossa competência? Olha, veja o Ministério Público do Trabalho está fazendo uma intervenção para ver se chega-se a um acordo. Por que é o Ministério Público do Trabalho se os correios... Tem muita discussão com relação a essa greve dos correios que a gente pode até trazer para a nossa aula, será interessante. Então, eu vou colocar aqui para vocês o nosso ambiente do AVA para que a gente possa aprender um pouco sobre eles, tá? Eu vou agora colocar aqui para vocês disponível uma disciplina que eu dei durante as férias para vocês entenderem como eu gosto de estruturar, tá? O AVA para que ele fique o mais didático possível, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, aqui estamos no meu AVA, tá? No meu ambiente de trabalho. Deixa eu me colocar aqui de novo no canto para vocês. De vez em quando eu vou sair quando eu quiser mostrar algo interessante. Tem uma nutrição e dietética aqui, vamos ver do que se trata depois. Bom, eu vou mostrar para vocês, tá, como está a disciplina de Direito do Trabalho 1, que foi uma disciplina que nós trabalhamos durante as férias, justamente nesse momento de transição entre sistema antigo e sistema novo, e para mostrar para vocês, pelo menos não tenho certeza 100% de que a estrutura é a mesma professor-aluno, mas pelo menos para o professor se apresenta dessa forma, tá? Mas acredito que as opções sejam as mesmas. Bom, atenção alunos, aqui é onde eu coloco geralmente, tá, os avisos para que vocês possam estar cientes. Então, sempre vou colocar nesse atenção alunos algum aviso. O que eu gosto de colocar aqui? As nossas reuniões, tá? Então, eu vou colocar nesse atenção alunos sempre o dia e as datas para que vocês, quando acessarem o AVA, prestarem atenção. Será o nosso quadro de aviso, tá bom? Eu vou utilizar esse primeiro espaço onde eu botei sejam todos bem-vindos ao curso de Férias de Trabalho 1. Eu vou colocar, tá bom? O aviso para vocês. E aí nós temos a introdução ao direito do trabalho, tá? Primeira parte. E aqui o fórum, como eu falei para vocês. Os slides da aula, sempre coloco. A nossa videoaula. Também tem os artigos, né, história do direito do trabalho. E o chat, tá, que a gente pode conversar sobre isso. Voltando. Assim vai se apresentando, tá? Todas as nossas aulas vão se apresentando dessa forma. Fórum, slides, videoaula, artigo. E quando você acessa a videoaula, eu sempre coloco o vídeo integrado dentro do próprio AVA. Por quê? Porque aqui o aluno pode assistir o vídeo dentro da própria plataforma do Flores, sem ter que estar indo para links externos, né? Muitos alunos não têm conta no Gmail, alguns alunos não têm conta no YouTube, aí fica indo para link externo. Então, eu pelo menos prefiro que fique aqui o vídeo, tanto que se você clicar, deixa eu tirar o som,
Tanto que se você clicar, pode assistir o vídeo dentro da própria plataforma, pode até colocar em tela inteira, né? Você coloca em tela inteira, volta e pode continuar trabalhando dentro da plataforma do AVA sem ter que sair para ficar sem perder nada do vídeo, tá bom? E aqui do lado as opções que vocês vão ter, tá? As opções que vocês vão ter, tá bom? Então vamos lá. Temos fontes e princípios, requisitos, empregados domésticos, contratos, tudo que foi trabalhado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é quando nós tivermos o encontro online, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui quando foi um encontro online dessa, primeira atividade avaliativa, tivemos o prazo dessa atividade. Tá aqui, fontes e princípios de trabalho, encontro online do dia 15 de julho. Mesmo o encontro sendo online, como eu falei para vocês, depois eu vou colocar, tá, esse encontro aqui dentro. Vejam os slides, tá? Dividi em duas partes, que estava extenso. Fontes, o fórum, né, fontes, e a gravação do encontro online. Essa gravação também eu disponibilizo aqui dentro para vocês, tá? Essa foi uma gravação um pouco diferente, porque essa gravação já foi feita dentro do Meet, tá? Dentro do Google Meet. Então, eu já fico ali do lado, vocês estão vendo, ela é um pouco diferenciada de como ela se apresenta no YouTube. Os slides e eu ali do lado. Nossa, eu fiquei numa posição muito esquisita. Deixa eu dar um play aqui, pronto. Agora ficou melhor. Tinha ficado meio esquisito ali com a boca aberta, né? Mas tudo bem. Então, também coloco dentro do AVA. Tudo vai ter dentro do AVA. Inclusive, nessa nossa primeira aula de hoje, já vou deixar um presente para vocês, um texto para que vocês possam ler, para já ir se ambientando com o direito processual do trabalho. Vou deixar também, junto com este vídeo, o nosso plano de ensino, que vocês possam já ir adiantando alguma coisa, já ir pegando material. Tem alunos que gostam, que pega o plano de ensino e já vai lendo um pouco sobre a matéria. Isso é interessante, cada um estuda da melhor forma que se apresenta, sem problema nenhum. Cada um estuda da forma que achar melhor, tá bom? Então, fica aí a critério de vocês, como vão trabalhar, o plano de ensino vai estar disponível. Na verdade, já está disponível. Digamos que eu esteja falando dentro do AVA, então o plano de ensino já está disponível aqui em cima. Essa videoaula também vai estar dentro do AVA e também um artigo, tá? Deve estar aqui embaixo. O fórum fica lá na ponta e o chat fica lá no final. E aí a gente vai se ambientando dentro da plataforma. Espero que eu tenha nesse encontro com vocês, essa nossa primeira conversa, tirado todas as dúvidas, tá? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Na semana que vem eu já quero o texto que eu passei na ponta da língua, para a gente já começar a falar sobre a introdução ao direito processual do trabalho. Desejo a todos um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, depende da hora que vocês estão assistindo. E só um pedido, não inventem de maratonar os meus vídeos, tá? Isso aqui não é série de Netflix, de Amazon Prime, sei lá, o serviço de streaming que vocês usam. Tem muitos alunos que no semestre passado inventaram de maratonar as aulas. Não é bom, não tem como aprender, a não ser que você queira fazer uma maratona para sua revisão. Aí tudo bem. Mas assistam as aulas regularmente, façam disso aqui uma rotina. Os professores estão fazendo esforços para deixar sempre as aulas gravadas, tá? Muitos professores nunca tiveram contato com esse tipo de tecnologia. Alguns já tinham, né? Eu já tinha meu canal no YouTube, acho que a maioria de vocês já conhece. Eu já tinha meu canal no YouTube, eu já trabalhava com vídeos, já trabalhava com gravações, mas alguns professores estão fazendo um esforço tremendo para gravar as aulas, para estar online no Google Meets, para conversar com vocês. Então, façam isso, façam desses estudos uma rotina. Estejam aqui semanalmente. Assim como nós estamos semanalmente por vocês, estejam também semanalmente por nós. Tá? É muito frustrante, isso eu falo como professor, nós temos todo o trabalho de gravar o vídeo, editar, fazer esse jogo de mudanças de telas que vocês estão vendo, fazer capa para vídeo, pegar material, buscar material, e na hora não ter a visibilidade da turma. Eu tenho controle.
Se eu pego um vídeo desse aqui, eu sei exatamente quem acessou, que horas acessou e quando acessou. Então eu fico muito triste quando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes só 4 ou 5 alunos estão assistindo às aulas. E quando chega perto das provas, o número de alunos que vão assistir às aulas aumenta. Mas a gente está ciente, cada um é ciente do seu, né? Todos nós somos maiores e vacinados. Então vocês devem ser cientes do que vocês vão fazer da vida acadêmica de vocês. Eu estarei aqui, lembrando que vou estar sexta-feira das 8 horas até as 11h30 no chat, respondendo e tirando as dúvidas de vocês, tá? Quem estiver online pode falar comigo. E também tem o fórum para tirar dúvidas, caso você não esteja assistindo às aulas no horário, pode deixar suas perguntas lá que eu vou responder. Esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Desejo a todos um bom semestre, um 2020.2 de muito estudo, muita luta e muito sucesso. A gente vê até a nossa próxima aula. Ah, não esquece de dar uma lida no texto que eu deixei para vocês, é bem interessante. Até a próxima, pessoal.